Olá, nono ano. Nós vamos começar agora a nossa quarta unidade do terceiro bimestre, a nossa última unidade do terceiro bimestre. Aqui nós trataremos então da descolonização da África e da Ásia. Vocês se lembram que no final do ano passado nós estudamos uma unidade que tratava da colonização da África e da Ásia. Vocês se lembram que países europeus, em busca de mão de obra barata, de matéria-prima barata e de mercado consumidor, resolveram então ocupar outras regiões que pudessem oferecer tudo isso. E eles então invadiram e colonizaram a África e a Ásia, fazendo uma divisão entre eles mesmos, entre os europeus, sem envolver os africanos e asiáticos neste debate. Basicamente, então, dividiram ali o continente com um mapa, numa régua, dividiram o continente e eles ocuparam então e colonizaram. Quando a gente fala de colonização aqui, basicamente é a dominação de um país rico sobre um país pobre. E essa dominação ela tem como objetivo a exploração, em todos os sentidos, sobretudo econômica, tá certo? E é claro que, com o passar do tempo, esse modelo de colonização ele vai se enfraquecer, e aí esses países vão tentar buscar a sua independência, se livrar da dominação europeia, e é justamente isso que nós vamos estudar nesta unidade. A descolonização da África e da Ásia, ou seja, como os africanos e asiáticos conseguiu se livrar da dominação europeia. Vamos começar falando da política internacional com relação à África e à Ásia. Bem, os continentes africanos e asiáticos, como eu acabei de dizer, estavam dominados por potências europeias desde o final do século XIX. Então, o período de colonização foi lá no final do século XIX. Esses países não aceitaram pacificamente essa dominação. Houve resistência da dominação. Desde o boicote aos produtos estrangeiros, em alguns lugares, até, claro, o uso de violência, de conflitos armados para se livrar dos europeus. E, claro, conseguiram vitórias importantes, mas a superioridade europeia é muito forte, muito grande. Acontece que, com o passar do tempo, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, depois tivemos a Segunda Guerra Mundial. E a partir da Segunda Guerra Mundial é que as coisas começam a mudar de fato. Quando a Segunda Guerra Mundial acaba, os países europeus estão muito fracos, tanto economicamente e militarmente. Lembrando que para dominar os países africanos e asiáticos, eles usavam da força. E na guerra eles tiveram que deslocar toda essa força armada para a guerra. Portanto, houve um enfraquecimento econômico e militar das potências europeias. E aí, os colonos então vão buscar líderes locais para tentar essa emancipação política dos europeus. E aí, então, a Segunda Guerra Mundial vai marcar o declínio das potências europeias e o nascimento de um mundo bipolarizado, que nós já estudamos em matérias passadas, que é o nascimento do mundo dividido entre capitalistas e socialistas. Essa disputa ideológica entre capitalistas e socialistas que nasce após a Segunda Guerra Mundial vai colaborar para o processo de descolonização da África e da Ásia. Então, o processo de descolonização não vai ser apenas porque os países europeus enfraqueceram, mas também porque os colonizados estavam muito insatisfeitos com a manutenção do poder europeu e também, evidentemente, buscavam mudanças. O mundo inteiro estava mudando e eles também queriam mudar. E aí, para acontecer essa mudança, eles precisavam de uma autonomia política, ou seja, estar livres politicamente para conduzir os seus próprios países. Para tentar resolver então esse problema, já que o mundo é bipolar, ou você se alinha com o capitalismo, ou você se alinha com o socialismo, ou se alinha com os Estados Unidos, ou se alinha com os soviéticos, basicamente é fazer uma troca de colonizador. Você sai de um europeu para ser explorado pelos Estados Unidos, ou sai de um europeu para ser explorado pelos soviéticos. Então, para eles não era interessante. Então, resolveram fazer um encontro entre esses países. Fizeram a chamada Conferência de Bandung, em 1955, lá na Indonésia. Então vão reunir ali 29 países da Ásia e da África, que foram colonizados por europeus, e tinha como objetivo essa conferência discutir o futuro desses novos países, como que eles iam sobreviver, como que eles iam agir ao se livrar dos europeus, do domínio europeu. Resolveram então formar uma liga, queriam discutir a formação de uma liga de cooperação mútua, ou seja, esses 29 países
para não ficar dependente ou das outras grandes potências, eles colaborariam entre eles, faziam relações comerciais entre eles, para que eles pudessem sobreviver, para que eles pudessem andar sem depender de outras potências e, claro, então escapar das influências tanto europeias que estão se livrando agora, mas também dos Estados Unidos e União Soviética. Então, lá na conferência, esses países declararam que não eram alinhados aos Estados Unidos ou à União Soviética, eles seguiriam rumos próprios. Por conta disso, eles vão ser chamados de países de terceiro mundo. Esse termo terceiro mundo, gente, era porque até então, como é que era o mundo era bipolar, portanto, você tinha o primeiro mundo, que eram os capitalistas, segundo mundo, que eram os socialistas, terceiro mundo era quem não estava com nenhum nem com o outro. Claro que esse termo foi dado pelos próprios capitalistas, uma vez que colocou o capitalismo como primeiro mundo, tá certo? Mas esse termo terceiro mundo, ele é utilizado até hoje. Basicamente, ele vai perder esse sentido de terceiro mundo para países que não eram alinhados com o capitalismo ou com o socialismo, não eram alinhados com os Estados Unidos nem com a União Soviética, mas para qualquer país que é mais pobre. Então, aqui na América do Sul, na América Latina como um todo, países mais pobres, mesmo que são capitalistas ou mesmo que se aliavam mais aos socialistas, sendo pobres, já passam a ser chamados de terceiro mundo. Portanto, esse termo terceiro mundo mudou com o passar do tempo, certo? Mas, de qualquer maneira, nós estamos no período da Guerra Fria. E os Estados Unidos e a União Soviética não estão muito preocupados, assim como os europeus não estavam preocupados com as intenções e as preocupações dos africanos e asiáticos, os Estados Unidos com a União Soviética também. E aí eles vão buscar, então, apoiar esses processos de libertação. Primeiro, para enfraquecer os europeus, porque os Estados Unidos e a União Soviética não pertencem ao núcleo europeu, então para eles enfraquecer os europeus é uma vantagem, e também para inserir a influência capitalista ou socialista, certo? Então eles oferecem ajuda para os países africanos e asiáticos se livrar dos europeus, desde que aceitem então as regras ou dos Estados Unidos ou da União Soviética. A questão, gente, que como eles ocuparam dois grandes continentes, os europeus ocuparam dois grandes continentes, esse domínio não foi igual em todos os lugares, ele vai ser diferente em cada lugar. A depender, quando nós estudamos a colonização, nós vimos que as formas de colonizar foi diferente dependendo da estratégia da região, da importância da região, que os europeus davam para aquela região. Por conta disso, o processo de descolonização também vai ser distinto, vai ser diferente. Então, em alguns lugares, através de acordos políticos, ele já vai ser suficiente para se livrar da dominação europeia. Agora, em outros, vai ser através de guerras, vai ser através de conflitos armados, então não vai ter uma padronização nesse processo. E depois de conseguir a sua emancipação, a sua independência, a organização desses países também vai ser diferente. Então, alguns vão manter aquela estrutura social e administrativa que os europeus criaram. Quando os europeus chegam, eles criam um modelo europeu de organizar o país, que talvez não era o melhor para eles. Mas alguns países vão continuar com aquele modelo que os europeus adotaram, ou seja, se livraram dos europeus, mas mantiveram a forma de administrar e toda a organização que os europeus trouxeram. Agora, outros países vão querer se livrar não só dos europeus, mas também de toda a estrutura que os europeus criaram, ou seja, fazer uma revolução social mais profunda, reorganizar de fato a sociedade. Mas alguns países também, para conseguir isso aí, acabaram implantando governos autoritários que terminaram em guerras civis. Um dos grandes problemas desse momento, gente, que nós já estudamos anteriormente, quando os europeus colonizaram, eles dividiram o território a partir de questões que atendiam aos interesses dos europeus e questões econômicas. Portanto, colocaram dentro de um mesmo país, povos africanos que historicamente eram inimigos. Então, cercaram numa mesma fronteira povos africanos que eram historicamente adversários, historicamente inimigos. Como os europeus viam os africanos todos como iguais, eles não davam a mínima para essas questões entre os africanos, para as disputas entre os africanos. O problema é que quando os europeus vão embora, que os africanos vão embora, a rivalidade volta, porque eles estavam unidos contra o inimigo externo, o inimigo em comum. O inimigo foi embora, agora eles voltam às inimizades antigas, voltam aos conflitos antigos.
Agora, os europeus deixou armamento, deixou toda uma estrutura de dominação, e então os africanos, entre eles, vão disputar o poder. Então quem está com o poder vai fazer de tudo para impedir que o grupo adversário ocupe esse poder. Por isso haverá guerras civis, muita violência, assim por diante, tá certo? Mas, para não se estender muito, nós veremos mais detalhes desse problema nas aulas futuras, começando já na próxima aula com a descolonização da Ásia e mais adiante a descolonização da África.